Olá, o canal Linha de Divisa retorna a Juiz de Fora, na zona rural, onde mora a pesquisadora Joana Brito, e eu vou pedir para ela se apresentar para todos que estão assistindo o canal. Joana, por gentileza, fala para a gente qual foi o seu mestrado, doutorado, pós-doc na França. Por favor, se apresente para o pessoal aí. Eu sou a Joana, sou pesquisadora em filosofia e em ciências sociais. Eu tenho uma formação mista, né? Eu fiz graduação em ciências sociais na UFRN, em Natal, e fiz mestrado em filosofia, porque temas que eu estudava levaram, né, a questionamentos filosóficos. Então, eu comecei estudando a filosofia de Nietzsche, a questão do trágico, da tragicidade, e após o mestrado, eu trabalhei um tempo na Universidade Federal do Piauí, na estadual também, enfim, tive um período de prática docente, e vim fazer o doutorado em Ciências Sociais na UFJF, em 2011, que eu terminei em 2015. Então, eu voltei, né, à Sociologia. E em 2016 também continuei estudos voltados mais à Sociologia, a questão do corpo, da corporeidade. E isso também já foi me levando de volta à filosofia. Então, minha trajetória tem esse encadeamento de ideias, assim, da filosofia e da sociologia. Eu fiz em 2016, então, na EHESS, em Paris, um pós-doutorado voltado à sociologia do corpo, à classe, que tinha mais a ver com a minha tese, né, de doutorado. E desde que eu voltei, eu montei, né, junto a outros pesquisadores aqui da UFJF, o professor Luciano Donizete, o Paulo Afonso e a Helena, são os outros pesquisadores desse nosso grupo, que se chama Fenomenologia e Existencialismo, e cada um tem uma linha. A minha linha é Fenomenologia do Corpo e Corporeidade. Então, eu passei a reunir esses temas, tanto de sociologia quanto de filosofia, voltados à corporeidade. Então, agora, atualmente, eu desenvolvo outra pesquisa de pós-doutorado, de novo sobre Nietzsche, né? Voltei a estudar Nietzsche, mais relacionada à questão do corpo. Então, o que seria a noção de corporeidade em Nietzsche? Em que medida ele antecipa temas da filosofia contemporânea? E, além desse projeto de pós-doutorado, nós, né, eu e o professor Luciano Donizete, temos um projeto de extensão junto a outra colega nossa, que é a Isadora Pontes, que é Narrativas em Corpos, discutindo questões de corporeidade, de feminismo, enfim. Então, tem esse trabalho que a gente tem realizado que está relacionado à minha linha de pesquisa, que é essa fenomenologia do corpo. Então, são esses temas, né, que eu trabalho. Ok, só esses, né? Bastante coisa. Ô, Joana, eu queria conversar com você nesse bate-papo de hoje, especificamente sobre um artigo que você publicou, e você trata das noções de liberdade e natureza no Nietzsche. Fala um pouquinho sobre essa noção para a gente. Sim. Então, esse artigo foi publicado pela revista Ética e Filosofia Política, que é uma revista ligada à pós-graduação aqui da UFJF, que tem sob coordenação do professor Campolina, né, que é um professor muito querido nosso. E ele aceitou que a gente publicasse as palestras do nosso ciclo Natureza e Liberdade, que foi organizado pelo nosso grupo de pesquisa. Então, nessa publicação, é a apresentação da minha palestra, que trata de um tema, né, do corpo em Nietzsche. Nietzsche tem uma frase no Zaratustra que é muito intrigante, que eu até coloquei como título do meu artigo, que ele diz que o corpo é uma grande razão. Então, isso me intrigou um pouco, porque ele é um crítico da razão, ele é crítico da subjetividade, das noções modernas, né? De eu, sujeito, interioridade, tudo aquilo que pressupõe algum tipo de controle individual. Então, quando ele fala no Zaratustra, no discurso Desprezadores do Corpo, que o corpo é uma grande razão, eu tive que investigar, né, entender o que era aquilo. Na verdade, se trata de uma oposição que ele faz, né, nesse discurso. Ele ironiza, ele fala que o corpo tem essa grande razão porque haveria uma pequena razão. E a pequena razão é justamente aquela que a gente acha que nos controla, que é a consciência.
Então, Nietzsche é um crítico da consciência, do intelecto, desde os primeiros escritos dele, porque Zaratustra é uma obra já de 1882, 83, ele começa a escrever. Mas, em Verdade e Mentira, no sentido extramoral, que é um dos primeiros textos, lá de 1872, 3, por aí, ele já faz uma crítica ao intelecto, à consciência. E essa crítica aparece novamente na Gaia Ciência e no Zaratustra. Então, nesse artigo, eu mostrei, né, tentei mostrar como que essa crítica à consciência se transforma numa ruptura com a dualidade entre corpo e alma. Então, nesse sentido de que ele considera o corpo como aquilo que nos comanda, assim, mas não no sentido racional, apesar dele usar esse termo grande razão. Então, eu analisei alguns aforismos, né, que são pequenos parágrafos, que é uma característica da obra de Nietzsche. Nietzsche escreve a partir de humano demasiado humano, e Aurora, ele firma esse estilo que são pequenos parágrafos, são aforismos identificados por números. Então, facilita até para quem pesquisa Nietzsche, a gente fala o número, né? O aforismo 125 da Gaia Ciência, quem pesquisa Nietzsche sabe, o aforismo do homem louco, da morte de Deus, enfim. Mas eu analisei alguns de Humano e de Aurora, nos quais ele trata a noção de natureza e liberdade. Então, ele fala que a natureza tem um fluxo necessário, por exemplo, uma cachoeira. Ela vai necessariamente jorrar daquela forma e não adianta a gente querer controlar e deter. A mesma coisa ele fala a respeito da liberdade. Então, a liberdade seria esse fluxo também que nos atravessa e que não teria um domínio racional. Então, ele é crítico do imperativo categórico kantiano, de todos os imperativos que conduziriam o nosso agir. Aí a gente chega a um impasse, assim, como se Nietzsche fosse um determinista. Só que não se trata de determinismo, porque ele dá um peso, uma ênfase enorme à noção de acaso. Então, nesses aforismos, principalmente em Aurora, ele vai falar que nós não somos fatos inteiramente consumados. Nós podemos agir, sim, sobre a nossa vida, sobre, enfim, a nossa própria ação e realizar, né, de acordo com nossas intenções, enfim. E essa força que nos impulsiona é a noção de vontade poder, que é um conceito que ele começa a desenvolver na Gaia Ciência e que tem esse aspecto um pouco irracional, que é o que depois na psicanálise foi falado, chamou de inconsciente, de pulsões, enfim. A noção de vontade é essa força que nos atravessa como se a gente não pudesse controlar. Mas, na verdade, né, para Nietzsche, se trata de deixar esse fluxo fluir e não tentar reprimi-lo, como fizeram as religiões, a moral, enfim, a própria filosofia, né, os filósofos. Então, a noção de corporeidade, ela se combina tanto a noção de liberdade e necessidade, né, nessa análise que eu fiz como um fluxo que é ininterrupto, e também a noção de vontade poder, de corporeidade, de crítica à consciência. Então, nosso agir, nós não somos totalmente levados e tragados pelo destino, mas também não somos tão racionalmente conduzidos como nós gostaríamos de ser. Então, seria esse jogo assim que ele faz. A noção de corporeidade em Nietzsche tem a ver com isso. Joana, e quando é que você teve os seus primeiros contatos com Nietzsche? Houve um certo... Eu tenho um amigo que ele tem um encantamento pelo Nietzsche. Ele lê tudo, ele conversa, todo lugar que ele anda, ele fala do Nietzsche. Então, eu queria saber, eu fiz essa mesma pergunta para ele, que eu estou fazendo para você agora. Quando é que você se encontrou com Nietzsche e houve um encantamento? Esse encantamento foi racional? Não houve encantamento? Como é que se deu isso? Ah, tá. Boa pergunta. Volta ao passado. Assim. Quando eu fazia graduação em Ciências Sociais, lá na UFRN, eu entrei em 2001, mas mais ou menos em 2004, eu já estava no último ano, eu comecei a fazer algumas disciplinas de filosofia, porque eu sentia falta disso na nossa grade curricular. E aí teve um evento de filosofia
E na abertura do evento, o professor que organizava, que é o professor Oscar Federico Bauschwitz, ele combinou com um grupo de teatro, com atores, para eles fazerem uma intervenção. Então, a gente estava lá no pátio e chegou um rapaz, ninguém sabia quem era, gritando, procura o Deus, procura o Deus. E, de repente, ele começou a recitar o aforismo, né, que eu me referi, o 125, e falou, Deus está morto e nós o matamos. E depois outra menina começou a recitar o aforismo 341, do maior dos pesos. Aí falava de uma forma poética tudo aquilo que Nietzsche, Isso né, aí deve escreveu. ter ficado muito interessante, hein? Essa Isso me intervenção. marcou bastante. Foi muito interessante. Aí eu me aproximei do professor Federico, inclusive ele me orientou no mestrado, porque eu comecei a estudar Nietzsche ali. Ele ministrava algumas disciplinas sobre Nietzsche, um pouco sobre Heidegger. Aí eu comecei a ler, então, em 2004, o primeiro contato foi com a Gaia Ciência, que é um livro que eu recomendo assim, para quem quiser começar, né? Apesar de ser um livro de metade da carreira assim, de Nietzsche, mais ou menos, que ele é um livro de Por que que 81. por que você recomenda a HS Ciência? Porque eu fiz essa mesma. Olha só, eu ia fazer essa pergunta para você. Qual dos livros você recomendaria para quem quer começar a ter contato com isso? Quem nunca teve contato, né? Quem estiver assistindo aqui, começar a se interessar. Eu fiz para o rapaz lá, para o meu amigo. E ele fez as sugestões dele lá. Por que você sugere a Gaia? Certo. Porque ali estão as principais ideias assim que eu considero, né, marcantes da filosofia de Nietzsche, que todo mundo já ouviu falar, né? A morte de Deus, que a gente já comentou, esse aforismo do eterno retorno, quando ele anuncia a sentença que é o maior dos pesos, que ele diz, essa vida que você está vivendo e vive, você terá de vivê-la infinitas vezes. Isso lhe pesaria sobre os ombros? Então, isso exige uma postura não ressentida, de não negação, né, da própria existência. Então, o aforismo do eterno retorno. E tem outros também. Joana, sobre essa questão de viver essa mesma vida com eternos retornos, né? Você sabe qual que era o drama dele, né? Ele vivia em confronto com a irmã e com a mãe. Acho que não sei se você chegou a ver isso. Aí ele falava, puxa vida, eu vou ter que vê-las e conviver com elas eternas vezes. Aparentemente, eu não vou entrar nessa questão, ele considerava um universo fechado para considerar esses eternos retornos. Mas eu não quero entrar sobre isso, não. É tão extenso, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o teu artigo e depois eu quero tratar de um outro assunto, que é essa questão aí da morte de Deus, assim, meio que en passant, porque você não tocou nele no assunto, mas eu gostaria de tocar rapidamente. Você quer falar mais um pouco sobre o artigo? Não, continuando essa ideia do retorno, de fato, no final da filosofia de Nietzsche, nos últimos escritos, ele tenta fazer uma fundamentação física, fisiológica para aquilo. Mas existem várias interpretações, né? Tem vários pesquisadores, né, de Nietzsche, inclusive aqui no Brasil nós temos ótimos, né? Tem a Scarlett Martin, o Oswaldo de Acóia. A Scarlett é da USP, não é? Da USP, é. E ela tem essa ideia não é nenhum um imperativo ético, nem uma tese cosmológica, mas diante da sentença do eterno retorno, nós devemos rever a nossa própria existência. Então, justamente, Nietzsche, ele não poderia ter uma postura ressentida em relação à mãe e à irmã. Ele teria que agir de modo a não ressentir o retorno daquilo que ele estava vivendo. Então, na Gaia Ciência tem essa ideia, tem a ideia do amor fati também, que é o amor ao destino. Espera um pouquinho. Esse amor fati do Nietzsche, fala um pouquinho sobre ele. Ele me chama tanto a atenção. Gostar do que vier, ou bom ou ruim. Como é que é isso? Isso, exatamente. Eu trabalhei bastante na minha dissertação de mestrado, porque foi sobre o trágico, né, a tragédia. Então, o amor fati era uma das questões centrais, que é o amor ao destino, mas não no sentido fatalista, assim, de eu vou aceitar o que vier e tal.
mas ter uma postura criativa, assim. O tempo todo na filosofia de Nietzsche, a gente percebe que ele se preocupa com o agir, mas não um agir moral, um agir no sentido de corresponder aos ideais da sociedade, da normatividade. Não se Você sabe trata por disso. que me chama a atenção o amor fati dele? Ele, até certo ponto, a vida dele foi tranquila, relativamente tranquila, mas depois, parece, não é certeza, que o pai suicidou, depois ele se apaixonou por uma mulher lá e nunca deu certo, as irmãs não gostavam daquele amor, ele pediu várias mulheres em casamento e não deu certo. Então, a impressão que eu tenho é que foi uma vida de isolamento, entre aspas, e tragédia em tragédia pessoal. Não obstante, ele encontra uma forma de amor para lidar com isso. Fala um pouquinho sobre isso. A biografia de Nietzsche é bem polêmica, assim, né? Ele perdeu o pai muito novo, foi criado pela mãe, pela irmã. Ele teve uma entrada ruim na universidade, porque ele foi professor durante um tempo na Suíça, mas ele começou a ter doenças, né? Então ele foi sempre marcado por períodos de doenças muito ruins, dores de cabeça terríveis que ele sofria, e isso o afastou da universidade. Então ele virou um filósofo errante. Ele viajava também com amigos, o Paul Ré, a Malvida, enfim, nas biografias falam. Falam também da Luz Salomé, né, que foi a grande paixão dele. E ele pensava mesmo em se casar e tal, mas não conseguiu realizar. Mas, ao mesmo tempo, em meio a tantas tragédias, né, sofrimentos, ele teve a visão do eterno retorno. Então, ele estava num verão na Suíça e, diante de um lago, ele teve essa ideia de que tudo retorna, né? E que, diante dessa sentença, era preciso afirmar a vida. Por isso que eu não gosto, assim, algumas pessoas falam que Nietzsche era nihilista, que ele era pessimista, mas não se trata disso. A tragicidade tem um aspecto de sofrimento que é inevitável, então, que é a saga de um herói trágico como o Édipo, que ele analisa bastante, mas tem também um aspecto de afirmação da vida. Então, eu penso que Nietzsche ele viveu isso na própria carne, né, até o fim, até quando ele teve aquele último colapso, né, que ele abraça um cavalo que estava sendo maltratado em Turim. Uma das ideias da biografia de Nietzsche, que apesar de tantas desgraças que ele viveu, Eu gostei conseguiu. dessa tua visão. É a ideia de trágico. Ô, Joana, essa questão aí da tua interessante percepção da visão de mundo do Nietzsche, não o considerando nem nihilista, nem uma pessoa que assimila a tragédia que acontece, mas consegue trabalhar com ela. Isso não é contaminado pela tua visão de mundo? Pode ser um pouco, porque a obra de Nietzsche ela é aberta, mas, por outro lado, nos próprios escritos do filósofo, a gente encontra essa perspectiva de que é necessário afirmar a vida. Então, no final da vida dele, né, quando ele escreve Ecce Homo, que é o último livro que ele escreve, uma espécie de autobiografia, na qual ele analisa todos os seus escritos. E nessa autobiografia, ele afirma que amor fati era a sentença final dele, no sentido de um objetivo que ele buscou realizar durante toda a existência, que era uma espécie de última palavra que ele queria deixar como um legado. Então, nesse sentido, ele tem essa noção afirmativa. Ele não é pessimista como Schopenhauer, por exemplo. Schopenhauer é o reconhecidamente pessimista, o filósofo. Enquanto que Nietzsche não, ele tem esse aspecto de fazer da vida uma obra, né, no sentido de fazer uma obra de arte, de afirmá-la, de construí-la, né? Tem esse aspecto não positivo no sentido assim de aceitar a vida da forma que vier, não, mas da postura diante da vida, de não ser uma pessoa reativa, de não se deixar se render ao sofrimento, às angústias, enfim. E qual que é o seu noção? Tá, desculpa. E qual que é o seu entendimento com relação à morte de Deus? Porque parece-me que em momento nenhum ele afirma que Deus não existe, mas ele fala da morte de Deus. Qual é a sua leitura, a tua percepção na medida em que você foi mergulhando na obra dele? Certo.
A morte de Deus se insere nessa ideia do projeto filosófico nietzschiano. Então, ele queria desconstruir todas as bases, né, sobre as quais a filosofia estava apoiada. E ao longo da história da filosofia, então a morte de Deus se insere nesse projeto filosófico de desconstruir todas as bases filosóficas, né, principalmente da filosofia moderna. E a gente vê que ao longo da filosofia sempre foi necessário estabelecer um ponto de partida. E a noção de Deus funciona, né, um pouco como isso, em Descartes, por exemplo. Ele afirma o cogito, mas para garantir a certeza do cogito, ele precisa afirmar uma noção de Deus, né, que Deus não estaria o enganando o tempo todo que ele afirmasse essa certeza. Então, ao longo da história da filosofia, existe essa noção de Deus não necessariamente ligada à religião, né? Cada filósofo tem lá a sua preferência religiosa, mas sim ligada à fundamentação da verdade. E Nietzsche é um crítico da verdade, um crítico dessa noção de certezas. Então, a morte de Deus se insere nisso. Ele quer tirar todas as bases, tirar todos os fundamentos e tirar aquilo que havia de certezas, né, no mundo. Não só no mundo filosófico, mas no mundo social também. Então, a noção de morte de Deus se insere tanto como uma crítica à filosofia, nessa busca pela verdade, quanto na crítica aos valores morais da sociedade. Então, ele tem uma crítica à religião. Ele escreve um livro que é bem conhecido, que chama O Anticristo, mas ele não está falando de contra a religião, no sentido assim, vai surgir um anticristo, como popularmente, né, as pessoas entendem. Ao contrário, ele está falando que aquilo que foi construído após a morte de Cristo, né, do Cristo histórico, que morreu lá na cruz, tudo aquilo contrariou a própria doutrina cristã. Tanto que ele afirma que o único cristão morreu na cruz. O evangelho morreu na cruz, porque o único cristão verdadeiro foi aquele que foi crucificado. E o que foi construído em termos de religião não teria uma relação com o cristianismo, por isso que é o anti, né? Então, a morte de Deus se insere nessa crítica moral, crítica a tudo que foi construído, tanto da tradição judaico-cristã, né, dos escritos, né, das escrituras, quanto na prática, no sentido de exigir uma espera para o após a morte. Essa crença no além, né? Não vamos viver agora porque vamos ter a eternidade a ser alcançada. Então, nesse sentido que ele critica, a vida deve ser vivida no aqui e agora, né? Nesse aspecto concreto, corporal, carnal, e não negar essa E sem vitalidade. determinismo. E sem determinismo. Não haveria um Deus ditando nosso destino, nesse sentido, né? De algo impositivo. Mas cada ação, né? Por isso que no Zaratustra, tem uma hora que Nietzsche, né, através do Zaratustra, fala que há tempos não busco a felicidade, busco a minha obra. Então, no sentido de obra, de algo que ele quer fazer, quer realizar. Então, seria nesse sentido. Ele tinha a perfeita e clara concepção de que ele estava deixando um legado para o pensamento a partir dele para frente, quando ele se coloca dessa forma, não é? Exatamente. Você sabe se ele chegou a fazer uma revisão da obra dele em algum momento? Porque geralmente aqueles Agostinho de Hipona, lá no ano 400, ele fez a revisão de toda a obra, mas ele não falou em momento nenhum, mas dava assim a entender que ele sabia que ia impactar o pensamento futuro. Você sentiu isso no Nietzsche em algum momento? Sim, e não só como uma impressão, mas algo que ele mesmo escreve. Ele se considera um autor extemporâneo. Tanto que ele fala em alguns momentos que o pensamento dele é de véspera, que ainda não chegou. E ele se refere aos filósofos do futuro, principalmente na Gaia Ciência. Ele fala dos filósofos vindouros, aqueles que vão compreendê-lo efetivamente, que ele não era compreendido, ele é um homem do século XIX, mas ele é um homem de vanguarda, né, em certa medida, então ele antecipa várias coisas. Joana, sobre revisar a obra... desculpa, continue sobre a revisão da obra. A revisão da obra ele faz na última publicação dele, que é o Ecce Homo, que ele fala de todos, eu tenho ela aqui também, esse livrinho.
que é a tradução que a gente usa mais. Essa. Okay. Então, quem quiser também começar paralelamente um estudo de Nietzsche, aqui ele comenta todas as obras dele. Então, desde o Nascimento da Tragédia, passando por Humano, Aurora, Gás Ciência, todas, assim. E as últimas também, Além do Bem e do Mal, Crepúsculo dos Ídolos, Genealogia. Enfim, é um autor que ele está sempre se revisando e se revisitando, assim. Joana, você leu todos os livros dele? Sim, o que tem publicado em português, e não li todos os fragmentos, porque Nietzsche é uma obra muito extensa. Então, além dos livros formais, né, que ele publicou, que todo mundo conhece, tem os fragmentos póstumos, que aí é muita coisa, que inclusive foram reunidos pela irmã dele, publicados sob o nome de Vontade e Poder, que é um livro que ele nunca escreveu, mas que é uma coletânea que foi surgindo a partir desses fragmentos. Então, se considerar a obra traduzida, né, de Nietzsche, de livros, sim, eu tive que passar por todas para entender, porque na minha pesquisa de dissertação, eu queria mostrar como que a noção de trágico permanece ao longo de toda a obra de Nietzsche, que O Nascimento da Tragédia é a primeira obra dele, mas ele continua falando de trágico, dos deuses gregos, principalmente do Dioniso, e do efeito dionisíaco. Isso ele fala em vários momentos, né? Principalmente nos fragmentos. Ele revisita os pré-socráticos o tempo todo? Os pré-socráticos, ele faz estudos no começo de suas publicações, aquelas de 1870, 71. Então, ele escreve sobre Heráclito, que é um autor que ele cita bastante. O Heráclito representa a criança que constrói e destrói ao mesmo tempo. E ele escreve também da filosofia na época trágica dos gregos. Então, eu recomendo também, né, ler esses primeiros. O ideal seria começar do começo, né? Quando a gente quer conhecer verdadeiramente um autor, o ideal seria começar dos primeiros escritos. Então, eu li essas obras buscando esses indícios do trágico, da tragicidade. E que ele escreve no Et Homo, que é esse livro rosa aqui que eu mostrei, ele fala que, para ser justo com o nascimento da tragédia, seria preciso esquecer algumas coisas. E, ao mesmo tempo, ele se considera o primeiro filósofo trágico. Então, eu queria entender por que ele quer esquecer algumas coisas dessa primeira obra dele e o que seria o trágico que permanece, porque ele se considera um filósofo trágico. Então, eu li para mostrar que o dionisíaco permanece, outros aspectos de afirmação da existência. Isso outros pesquisadores em Nietzsche também confirmam, né, essa ideia de afirmação, de não negação da vida, mas de afirmação, de assumir-se também. Principalmente em Nietzsche existe também outro conceito que é bem conhecido, que é a noção de super-homem, ou além do homem, que dá vários mal-entendidos, assim, que não se trata de um herói naquele sentido, né, do Superman, como foi apropriado, mas sim no sentido de que cada um tem que passar por várias superações. E ele mesmo passou por isso, né? A gente viu, como você comentou, ele teve uma vida muito difícil, de várias provações, e mesmo assim ele não sucumbiu, né? A não ser quando ele teve o colapso e perdeu, né, a vitalidade, mas ele tem esse aspecto de superação. Então, Nietzsche constrói vários... a gente fala conceitos, mas não é uma filosofia conceitual no sentido de sistema. Mas ele tem várias ideias que servem como chaves, né, para a gente poder entender a obra dele como um todo. Então, são encadeamentos, assim, há uma continuidade na obra dele. Joana, e eu sei que um pesquisador que se preza tem que manter um estranhamento, um distanciamento em relação ao objeto de pesquisa. Mas a pergunta que eu vou te fazer, fique à vontade para responder ou não. De alguma forma, existiu uma Joana antes e depois de Nietzsche? Na forma de pensar? Você não esperava essa pergunta. Talvez sim, Talvez sim, porque eu li, eu era muito nova, eu tinha uns 20 anos. Então, Nietzsche causou um impacto enorme, né, na minha formação, não só acadêmica, mas de vida também. Então, acho que eu tinha um pouco essa tendência ressentida, né, de reclamar,
do ressentimento, de culpar os outros, tudo aquilo que socialmente as pessoas estão acostumadas a fazer, ou a ter um medo, né, da vida, de arriscar. E a filosofia nietzschiana, eu penso que sim, causou esse impacto sobre mim, de tentar construir a minha própria existência, não necessariamente seguir aquilo que já estava previamente determinado, enfim. Interessante. Certamente teve um impacto. Assim. Quem lê Nietzsche verdadeiramente, assim, pesquisando, lendo os comentadores, porque é um autor que é muito denso e existe um senso comum em torno dele. Né? Às vezes as pessoas distorcem aquilo que ele quis dizer. Mas para ter uma boa leitura, assim, além de ler as obras dele, é necessário ter um apoio, um suporte. E há muitas pesquisas sobre Nietzsche, pesquisas sérias, assim, tanto aqui no Brasil quanto, né, no resto do mundo. Então, nesse sentido, é necessário ter esses guias, assim, para a gente poder construir a nossa própria perspectiva sobre o filósofo, porque é um filósofo perspectivista, né? Ok. Joana, você escreveu um livro, foi a partir da tua dissertação de mestrado ou não tem nada a ver com o teu mestrado? O livro que você É o meu escreveu? mestrado. Deixa eu ver, ele É está o meu aí? mestrado. Mostra Tá ele para aqui, gente ó. aí. Aqui, ó. Como chama? Entre Júbilo e Ruína, a perspectiva trágica de Nietzsche. É a minha dissertação. Eu terminei a minha dissertação em 2007, lá na UFRN, né? Como eu falei, sob a orientação do Federico, e eu submeti a um edital da editora federal lá da UFRN, a UFRN. A editora de lá estava com edital para publicação e foi aprovado. Então, foi publicado. E está no site? Você sabe se está no site? Para quem quiser Tem, comprar? Tem na estante virtual. Teve uma vez que eu estava procurando alguma coisa minha, eu achei por acaso. Então é fácil, assim, de... Na estante virtual é o sebo do Virtual, sebo, certo? exatamente. Mas, Acha lá. mas deve ter, né? Não deve ter esgotado, não. Deve ter na editora também. Você fala assim, as pessoas vão comprar, Deve ter, as sim. pessoas vão comprar ali os livros antigos baratinho. Não tem problema não. Eu já li livro lá em Paris, o que a gente mais comprava era livro de €1, assim, Sim, sim. de ocasião. Eu acho bem legal. Mas sem brincadeira, deve ter. Eu tô por esperar. A estante virtual está num momento que ela vai ter que se ficar esperta com relação ao mercado. Eu estou por esperar a transformação em e-book dessas antigas publicações, a sua é recente, para que as pessoas possam ter acesso também a comprar e-books, né? Eu tenho falado, eu tenho comprado aqui alguns e-books, eu pago e-book a R$ 1,99, 2, 3, R$ 10. A Amazon vai quebrar, né, as livrarias. Mas quem quiser deixar mensagem, eu posso entrar em contato, que eu tenho alguns exemplares também, se alguém tiver interesse. Você acha ruim se eu colocar na legenda o seu e-mail, pessoal? Pode colocar meu e-mail, sim. Qual é o e-mail? Com certeza. É joanalib, L-I-B, de bola, @yahoo.com.br. Ok, eu vou colocar na edição e vou colocar lá. Mas é quem quiser comprar, pode mandar e-mail para você, ou então compra na estante virtual, como quiser, né? Quiser trocar ideia, tirar dúvida. Se alguém quiser convidar a Joana para uma palestra, você estaria aberto para fazer palestras por aí? Sim, virtualmente, né, por causa da pandemia. Inclusive, no programa lá da UFRN, eu apresentei em julho, né? Foi minha estreia virtual, que eu nunca tinha feito palestras via internet. E aí a gente fez uma live, assim, que lá era ao vivo. E foi bem interessante, assim, eu gostei da experiência. Joana, a gente tem que se adaptar, né, à pandemia. Não só se adaptar, como usar a tecnologia a nosso favor. Imagina, Joana, a redução de custos. Eu estou participando de um seminário da Universidade Federal do Cariri e vou participar de vários, porque na medida que eu abri o meu canal aí, estou conversando com a academia para todo lado, Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, Nordeste, a UNB, estou conversando com todo mundo. O pessoal está eventualmente me convidando para participar dos seminários, e eu fico imaginando, vamos supor um seminário, você conhece aqui onde eu moro, Barão Geraldo,
perto da Unicamp, Gosto deslocar muito. um monte de estudantes e pesquisadores para aqui, para Barão Geraldo, para participar de uma palestra ou de uma série de palestras. Imagina a redução de custo e com a mesma qualidade, se não for melhor. Eu gosto demais das novas tecnologias. Agora, alguns pesquisadores mais antigos estavam com dificuldade, estão se adaptando. Tem as vantagens. Claro que a gente viveu, né? Eu, na minha época acadêmica, assim, foi uma época áurea, assim, de viagens. Isso fazia sentido, né? De viajar para eventos, encontrar as pessoas, fazer esse aspecto social da interação. E é bom também, né? Isso é insubstituível. Assim como o trabalho em sala de aula, né? Muita coisa é possível de ser feita, assim, via tecnologia. Facilita muito. Se a gente pensar no impacto ambiental, né, da poluição, o tanto que isso se reduziu nessa temporada, né? Mas, por outro lado, a gente tem que reconhecer que algumas coisas são insubstituíveis, né? O trabalho em sala de aula, a interação. Mas eu também não sou contra esses novos canais, até porque abrem oportunidades, né, para outras pessoas. Por exemplo, eu e outras, tem várias pessoas nessa mesma condição que eu, já fizeram doutorado, estão fazendo pós-doutorado porque as universidades federais não estão mais com aquele monte de concurso, como houve, né, até 2012, mais ou menos. Então, a gente tem que se inserir de algum modo, né, nesse mundo acadêmico. E o mundo virtual é um canal para isso. Então, eu penso nesses novos doutores, né? Quem está fazendo doutorado agora. E quem se formou, enfim, é um espaço que a gente pode desfrutar dessas trocas. Então, tem esse lado bom também. Que as universidades antes eram muito restritas, né? Os eventos eram muito locais, e agora, como a gente pode participar de coisas no Brasil inteiro de uma forma bem mais fácil. Embora não substitua o contato, né? Carnal, né? Já que a gente estava falando da corporeidade, senão a gente vai virar cérebros em cubas, né? Como os filósofos analíticos brincam. Mas seria nesse sentido, há essas vantagens, né? E a gente tem que aproveitar por enquanto. Legal. Joana Brito, a conversa está muito interessante. Eu fiquei me segurando aqui para não sair pela tangente, conversar sobre outras coisas que você pesquisou e trabalhou, que você tem comentado, mas infelizmente a gente é comprimido pelo tempo, mas futuramente eu pretendo, se você assim permitir, voltar a conversar com você outras vezes. Muito obrigado por separar esse tempo para bater um papo com o canal Linha de Divisa. Um abração, muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade, pelo convite, foi um prazer conversar, divulgar, né, a filosofia em outros campos também, tem essa vantagem